Uma foto estampada numa grande avenida. Uma foto publicada no jornal pela manhã. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. Uma foto estampada na avenida. Uma foto publicada no jornal. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. Boa tarde, eu sou Eduarda Lima Maciel, tenho 41 anos. Então, meu nome é Teodoro Melo Casassanta, eu tenho 19 anos. Meu nome é Letícia Peixoto, tenho 24 anos e sou bissexual. Eu me chamo Wellington, meu nome social é Mireia, tenho 52 anos, sou técnica de enfermagem. Sou Luana Coimbra Ferreira de Souza, tenho 42 anos. O meu nome é Júnia Moraes, tenho 42 anos. Meu nome é Felipe Marcel, tenho 32 anos, sou nascido e criado aqui em Brumadinho. Meu nome é Francis, eu tenho 28 anos. Meu nome é Maria Cecília, eu tenho 19 anos, sou de Brumadinho, MG, e atualmente eu me identifico como uma garota cis pansexual. Então, meu nome é José Antônio de Moraes, eu tenho 31 anos, sou cearense, sou homossexual assumido, graças a Deus hoje. Bom, vamos lá, meu nome é Ledemir, eu tenho 28 anos, sou gay, assumido publicamente desde os 13, 14 anos. Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 21 anos. No começo foi assim, meu pai deu umas broncas, né? Mas assim, foi tranquilo, eu já namorava, né, na época, eu tinha uns 13 anos, aí saía pra trocar roupa na rua, né, a saia, que eu gostava muito, né, a saia de um palmo, a gente lá dançando, né, uns homens bonitos, era época de firma, né, aí de repente, minha filha, ganhei um soco na cabeça, quando eu ia era meu pai. Perna pra quem tem, meu pai e o pai do meu colega que já faleceu, o Mário Cis, minha antiga Casa Rosada, e nossa história é muito grande, né? Se for falar, dá um livro, né? Olha, não foi fácil, eu conversei com a minha psicóloga e fui decidindo como que ia contar pra cada pessoa. Pro meu pai foi de um jeito, pra minha mãe foi de outro, pro meu pai foi mais fácil. Eu já sentia que ele sabia, então foi muito mais fácil, então eu contei pra ele primeiro. Depois eu contei pra minha mãe. Pra ela foi mais difícil, como um luto, sabe? É como se ela tivesse perdido a filhinha dela. Aí eu comecei a me entender como homem trans, até então hétero. Aí, engraçado porque eu comecei a descobrir que eu sou bi. É um processo muito, muito legal, muito incrível. E eu fui me abrindo mais. Quando eu me assumi em 2020, eu já estava com 22 anos. E eu tive muita dificuldade para me entender enquanto bissexual e me assumir, porque o meu pai é uma mulher trans. Então eu tive que lidar com um preconceito muito nova, né? Ele se assumiu com 7 anos. As pessoas associavam a sexualidade e a identidade de gênero dela comigo, né? Como se necessariamente eu tivesse que ser assim um assado. Já tinha uma estabilidade financeira, mas ainda assim eu tive que lidar com muito preconceito por conta dessa relação. Na minha família existem 2 mulheres trans, né? Então eu tive muita familiaridade com a identidade de gênero, com a sexualidade. Dentro da família eu tive muito apoio, só que fora não, fora foi muito complicado. Muitas pessoas falavam que eu não era bissexual, porque bissexual é uma pessoa confusa, é uma pessoa que não sabe o que quer, e eu tive essa relação dentro de mim, né? Dentro de mim eu também me achava confusa, me achava, talvez que eu estivesse em cima do muro. Mas foi na pubescência que você vai vendo que você tem gostos diferentes do seu convívio social. Graças a Deus eu tive uma base familiar muito boa, sabe? Nessa questão assim. Eu não sei se foi influência da questão de eu ser o caçula da casa, né? Então quando a minha mãe, assim, quando eu comecei a me descobrir
Só vivia eu e minha mãe, meus irmãos já tinham todos saído para trabalhar. A minha mãe, eu sempre falo assim, que ela é uma pessoa assim que eu desconheço. Porque eu acho que ela é mais amiga do que mãe. Porque eu acho que todo mundo, numa certa época, eu acho que vem uma mãe, um tio, uma prima, sei lá, alguém mais velho, que te questiona. É isso mesmo que você quer? Como que vai ser? Aquela coisa toda. Mas graças a Deus eu não tive isso. Nem por parte da minha mãe. Então, eu descobri muito novinha, já na escola mesmo, no pré-escolar. Né? Eu sempre me vi como uma mulher. Existe aquele medo, né? O que meu pai e o que minha mãe vão falar, né? Porque existe aquele estereótipo que pai e mãe quer o filho para casar com uma mulher, para ter filhos, netos, e nisso eu me assumi e contei para minha mãe. E como eu sempre tive uma família tradicional, foi difícil o começo, mas como eu sempre falo, o amor supera qualquer coisa. O amor da minha família foi maior do que o preconceito e superou tudo. E a aceitação pra mim, ela veio a partir do momento que eu cheguei na minha adolescência e eu vi que realmente tinha uma coisa diferente em mim e que eu já sabia que aquilo já estava em mim e foi super natural porque eu tive um bom acolhimento. Sempre da minha família, sempre das pessoas que estiveram ao meu redor. Falar que assumi, eu não me assumi em momento algum. Eu cresci do jeito que eu já era. Pra mim no começo foi difícil, ok. Eu olhava muito a questão do profissionalismo. Digamos, qual seja a profissão que eu tivesse a escolher, como é que ia ser a abertura para mim poder encaixar, conectar dentro do local de trabalho. Eu demorei um pouco a me virar, digamos, subir no salto e passar um batom vermelho, né? A me vestir de mulher. Sempre tive vontade, sim. Mas eu ficava com medo desse bloqueio aí. Aí eu vi que as portas estavam fechando. Não abria mesmo eu vestido de homem, né? Mesmo sendo homossexual, mas vestido de homem. E eu pego e falei assim, não, então agora já que eu não tô conseguindo vestir de homem, então eu vou vestir de mulher. Ou vai ser ou não vai. Eu não vi tanto problema, não. Eu vi que eles até me acolheram mesmo, sabe? Tanto a minha mãe, minhas irmãs. Eu não vi tanto preconceito assim, não, sabe? Não foi tão difícil pra mim, não. Também passei pelo período hétero, onde eu não me assumia. Fui casado durante 9 anos com homem. E hoje eu sou uma pessoa assumida, namoro uma mulher, já tem mais de 1 ano. Inicialmente, minha mãe acreditava que era uma fase. Na época da escola, quando eu tinha meus 15 anos, que eu já namorava uma menina, antes de eu ter meu relacionamento, quando eu fui casado. Então, minha mãe acreditava que era uma fase, que ia passar. E eu também acreditava que era uma fase. Eu acho que todo mundo acha que isso é uma fase quando você tá no seu primeiro processo de transição. E que para assumir pra gente mesmo é o mais difícil. E depois pra sociedade também. É muito difícil, porque você imagina que o outro tem que te aceitar, mas na verdade quem tem que se aceitar é você. Então, pra mim, lá em casa a gente nunca conversou sobre sexualidade, na minha família a gente nunca teve esse tipo de conversa. Então, foi algo muito recente, inclusive, deve ter o quê? 1 ano que eu me assumi pra minha família como PAM. E por muito tempo, durante a minha adolescência, eu acreditava que eu era sexual, olha só, estamos falando de 2 extremos completamente opostos, né? E eu entendi que não é exatamente que eu era sexual, mas é a forma como eu me atraía pelas pessoas. E até o processo de eu explicar pra minha mãe acabou sendo mais fácil por conta disso, porque ela realmente sempre teve essa noção, olha, eu não gosto de alguém pelo que essa pessoa representa, eu gosto dessa pessoa pelo que a gente vai ter esse vínculo. Então tem essa diferença pra mim, sabe? Essa questão mais simbólica, por assim dizer. E na minha família, eu acredito que até por a gente não falar tanto sobre sexualidade, muitos acabavam presumindo as coisas. Eles acabavam presumindo que eu era, Maria Cecília, ela deve ser lésbica. Não, ela é hétero. E não, era exatamente essa questão da falta de diálogo. E eu sinto que muitos jovens passam por isso atualmente. Na época que eu me assumi, eu não tinha mais mãe, nem pai. Ou seja, onde facilitou mais um pouco o processo. Porque eu acho que se eles estivessem vivos hoje, talvez tinha alguma barreira, não sei. Devido ao jeito deles serem, né, bem rígidos. Mas pra mim foi tranquilo. Foi com uns 21 anos que eu me assumi. Foi depois que eu me separei da minha ex-mulher.
né? Que eu tenho uma filha de 11 anos também. Graças a Deus elas compreendem, me aceitam do jeito que eu sou, me apoiam. Inclusive, o meu parceiro, né, meu companheiro Edmar, ela gosta muito dele. Pegaram um vínculo e hoje, assim, a gente tá bem, muito bem mesmo. Tá. E a gente ia casar em dezembro de 2019, no ano que eu cheguei. Só que, por alguns probleminhas, algumas coisas que aconteceram, a gente adiou. Só que, com certeza, eu acho que nesse ano a gente vai casar, se Deus quiser. Apesar de sentir que nasci assim, o fato de eu ter me assumido veio a partir de um trauma, né? Veio através de um abuso sexual, né? Isso aconteceu, eu tinha 13 anos e neste momento eu me senti forçado, né, a falar sobre a minha sexualidade de uma forma mais aberta e ampla. Apesar de não ter sido muito aceito, muito bem aceito, não só na minha família, que tinha um pensamento conservador em relação a isso, e algumas pessoas desinformadas na roda de amigos que também pensavam que isso era um momento, que era uma fase, que ia passar, mas não passou. Foi bem complicado, como imagino que qualquer outro seja, porque desde muito nova eu fui masculinizada por jogar futebol e por vários outros fatores, né? Então, para mim foi muito difícil, porque eu não tinha abertura para falar para outras pessoas, por ser masculinizada. Então, acaba que eu me fechei no meu mundo e eu não tinha essa abertura. Como você se sentiu com isso tudo? Então, eu me sentia completamente excluída, né? E a minha família também foi complicado, porque existe aquele preconceito velado, né? E aí, ao mesmo tempo que ok, você pode se abrir com a gente, para isso aqui talvez não, né? Mas vamos lá, vamos lá. E aí eu acredito muito que quem a gente interfere diretamente nas pessoas ao nosso redor. Então, a partir do momento que eu me assumi, e aí que eles conseguiram entender o que estava acontecendo. Porque enquanto mais eu me fechava, as coisas não aconteciam. Ninguém sabia como eu era de verdade. Tanto é que até hoje eu tenho muita dificuldade para falar sobre. Eu não consigo te chamar de Eduardo, porque todos me conhecem como Guidinho, né? Guidinho do Brumado, todo mundo sabe. Uhum. Portanto, meu Facebook, quando eu mudei, porque eu pus lá, quando eu troquei meu nome social, meu nome estava Guidinho Duda. Agora eu pus Eduarda Lima Maciel, que ficou meu nome. Meu nome era Guido Lima Maciel. Então, o meu nome ele foi aceito por todos os meus amigos, sem exceção. E no meu trabalho não foi aceito. Então, eu pedi demissão e encontrei um outro lugar que me aceita como eu sou. Só que tem gente que, como já me conhecia desde criança, ainda me trata pelo nome morto e muitas das vezes eu não consigo corrigir. Eu tenho muita dificuldade de corrigir as pessoas. Por quê? Porque eu não gosto de desapontar ninguém. Quando eu tinha 16 anos foi o momento que eu comecei a me perguntar mais sobre gênero, com o qual eu me identificava, e eu estava começando a me identificar como homem trans, eu estava com muita dúvida mesmo. Aí eu fui até a minha psicóloga, voltei a fazer acompanhamento com ela, que eu faço desde os 10 anos, e ela falou que eu não era um homem trans. E como você se sentiu? Eu me senti muito mal, muito anulado. Muitos almoços de família eu não vou, tanto que tem gente da família que depois que eu me assumi eu não tive contato algum e não pretendo ter, justamente para evitar o desconforto. Com a pandemia, eles estão demorando para ter as audiências e daí tá aí até hoje. Tanto é que eu me formei em enfermagem do trabalho, eu fiz as minhas 2 carteirinhas. Eu gostaria que já chegasse com o meu nome já. Social. Mas acontece como eu estava com a tema impressa para fazer as carteirinhas, né? Dentro da legislação, né, do Corém, e eu tive que colocar o meu nome mesmo de batismo. E aí, hoje em dia, seus documentos ainda não passaram pro nome social? Não. É um pouco constrangedor, né? Você está vestida de mulher, você está numa fila de um SUS, nem que seja você vai consultar particular, a pessoa te grita lá pelo seu nome masculino. É um pouco constrangedor, sim. Inicialmente, eu pensei em um outro nome diferente,
Mas eu conversei muito com a minha namorada e ela que me ajudou nesse processo de escolha de nome. E eu achei que encaixou demais, porque não seria difícil para minha família, né, para poder mudar, porque não vai mudar muito do meu nome principal, né, do registro. E também é muito simples. Para mim foi incrível esse processo de escolha e eu gostei muito e eu achei que Francis foi incrível e vai ser incrível para sempre. Consegui fazer o processo de transição, né, que foi meu primeiro período e que foi cortar o cabelo, que para várias pessoas podem parecer uma coisa simples, mas que não é, e que eu consegui fazer esse grande passo na minha vida. Na real, eu só cortei o cabelo depois que eu saí da escola, né? Depois que terminou o ensino médio e tudo, porque dentro da escola eu me sentia presa. Eu me sentia ali dentro de um padrão e que esse padrão tinha que ser seguido. Até mais novo, o povo já falava que eu era assim, que eu tinha um jeito pouco afeminado e falava assim aquelas palavras absurdas que a gente não gosta, né? Mas depois a gente falava, não sei o que. Pode falar? Pode. Viado, não sei o que, aquelas coisas. Porque lá no Ceará tem muito disso, né? O viado ali passando e tal. O HIV, porque eu sou dessa época, eu tava me descobrindo naquela época. Então, o que acontece? Então a gente recebia, passava na rua, o pessoal falava pacotinho de AIDS, porque na época, né? O que era uma doença que vinha da gente. Não sabe-se como, mas que vinha, né? Claro que no futuro depois ficou provado que isso não tem nada a ver, mas era dessa forma. Assim, eu me escondia, eu lutava comigo mesmo, achava que eu não era e tal, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Como você se sentia quando acontecia essas situações, assim? Então, eu me sentia, assim, naquela insegurança de que será que eu devo realmente mesmo sair do armário, alguma coisa do tipo assim, que nem o povo fala, ou tentar lutar comigo mesmo, porque isso dá na cara das pessoas, as pessoas sabem que eu sou, e eu luto também sabendo que eu também sei que eu sou, então, como é que eu saio logo de vez, eu ainda fico lutando com aquilo. Porque a cidade pequena, ela tem aquela questão de todo mundo conhecer todo mundo, então o preconceito, ele vai mais na calada, ele não é tão exposto. Igual acontece nas grandes cidades, que ninguém conhece todo mundo aqui. Uma cidade, igual por exemplo, quando eu assumi a cidade, era 3 vezes menor do que essa. Então, assim, se eu sofresse um preconceito ou uma agressão, a gente sabia quem era, porque todo mundo conhecia todo mundo. Porque preconceito, a palavra já própria explica, né? Preconceito. Antes de você conhecer a pessoa, antes de você conhecer tudo. Porque tem gente que acha que tem que ser da forma que eles querem que seja. Velado ainda é pior, né? Porque você chega no supermercado, você não vê as travestis trabalhando. E eles querem esconder a nossa população dentro de uma cozinha cozinhando. Querem esconder as pessoas do público. Não querem levar isso para dentro das escolas, fácil tipo de entendimento. Isso tudo também foi muita barreira também para mim, porque eu entendi o que era e falar do preconceito mesmo. Eu sofri preconceito com pessoas da própria escola, pessoas que eram educadoras. E assim fizeram com muitas amigas minhas. Eu sinto muita falta dessa parte da educação. A gente lida, ao mesmo tempo que a gente tem várias pessoas, né, dentro do movimento e que lutam por isso, inclusive meu pai, mas assim, a gente também tem muito preconceito. E é um preconceito infelizmente velado, né? As pessoas, elas têm esse preconceito, mas elas estão sempre incumbidas ali, não tem um preconceito, mas, e decorre uma frase aí preconceituosa. Então, eu lidei com muito isso, assim, por conta da guarda, né? Porque a minha guarda era do meu pai, e eu não tinha estabilidade dentro da cidade para uma mulher trans criar uma filha, né? Era uma coisa muito atípica de uma cidade pequena. Então, o Conselho Tutelar várias vezes me parava na porta da escola. Eu tive uma problemática muito grande com a minha expressão de gênero, né, que é como eu me visto, como eu me comporto, porque havia também dentro de mim um preconceito de que necessariamente ao me relacionar com mulheres eu tinha que estar mais masculinizada e ao me relacionar com homens mais feminilizada. Então, eu tive uma complicação muito grande dentro de mim para entender que a questão da roupa, da forma que eu me comporto,
não necessariamente tinha a ver com atração, né? A gente não tinha tanta liberdade de sair pela rua com o namorado, de mão dada, justamente por causa da outra pessoa, o que vão falar, o que vão pensar. E hoje em dia é mais perigoso também? Você acha hoje mais perigoso pra sair? Acho. Eu não sou muito de sair, porque tem muitos lugares aí, né? Quantos amigos meus que já se foi embora de bobeira, porque às vezes uma pessoa até vê você na rua, até de maldade, pensa assim, ah lá, eles são gays, vão fazer maldade, vão bater, assim, assado. Portanto, eu nem sou de sair, entendeu? Assim, dependendo do lugar, eu sei que é perigoso, entendeu? Então, a gente evita, né? Você tem medo de sair? Tem, porque até aqui no Martins eu tenho medo. Porque tem muitas pessoas maldosas, né? Eu sempre vi de uma forma totalmente diferente. E as pessoas que me tratavam com preconceito ainda tratam, né? Porque eu tive que driblar outras coisas na vida aqui. Por ser filho de mãe solteira, preto, pobre e viado. Então, assim, eu sempre tive... Né? Então, pra mim, essa barreira que quiseram me limitar, eu sempre fui quebrando ela de uma forma totalmente diferente. Viver não é fácil, né? E sempre tinha piadinha, e a gente às vezes ficava até com medo de sair mesmo. De entrar num supermercado, numa farmácia, seja lá qual fosse, que seja um local público ou privado. E a gente já vai com aquele pezinho assim, com medo de olhar torto, aquela coisa toda, né? Porque existem formas das pessoas dizer que tem o respeito, né? Porque a gente busca o respeito. E respeitar não é ter dó, respeitar não é se fazer a pessoa de coitado. Eu acho muito mais oportuno você respeitar dando oportunidades e se igualando, né? O se igualar é você se colocar na pele das pessoas. Da minha geração para baixo, a gente tem um privilégio muito grande, né? A gente ainda está lutando, muitas pessoas ainda não compreendem a identidade de gênero e a sexualidade das pessoas, mas a gente tem um privilégio muito grande, porque hoje a nossa geração está vindo um pouco mais com a cabeça aberta, um pouco mais com a mente aberta, né? As pessoas se aceitam um pouco mais, mas ainda assim tem muita luta, a luta é constante. A gente é um país que, infelizmente, assassina pessoas por gostarem de quem gostam e por serem quem são. É importante muito falar também da geração que passou, né? Porque se eu tô aqui, porque na criação do meio LGBTQIA+, eu sempre fui criado por pessoas que tiveram histórias muito mais difíceis do que a minha. Eu sei de histórias de travestis na cidade. Já tomaram chicotada, já foram chicoteadas por pessoas. Os não, antigamente, sempre era muito mais difícil. O que a gente passou lá atrás é a abertura para o que está acontecendo isso. Igual, por exemplo, assim, mesmo eu falando assim, eu não tive muito sofrimento, mas existe gente que sofreu demais. Tanto de gente que nem aguentou a carga pesada. Entendeu? Então, assim, é o que aquelas pessoas viveram lá que dá liberdade hoje para essas pessoas, entendeu? Estar do jeito que tá. Então, assim, pra mim, se fosse pra mim viver tudo que eu vivi de negativo, mas pra chegar no ponto aonde que a gente está, talvez até viveria tudo de novo, né? Porque tem que ter um sacrifício. Alguém tem que sacrificar quando você quer um certo tipo de liberdade, um certo tipo de vivência. Você assumir, vestir uma roupa feminina ou até mesmo você se apresentar, sair ao público, mas pode ter piadinhas como não, mas você tem que arriscar. A sua felicidade acima de tudo. Você que tem que estar bem consigo mesmo. O processo que eu passei de aceitação e medo, né? Porque o primeiro processo de aceitação é com você mesmo. E o medo da sociedade, eu acho que ninguém deveria ter esse medo. Deveria levar para você que você é quem você é. Não tenha medo. Arrisca. A vida é uma só. Vai, fala, conversa, chama os pais. Porque mais tarde pode se arrepender de alguma coisa. Então é melhor, se é daquele jeito, se viu que está daquele jeito, chega para os pais e fala. O medo é um só, o sim ou o não. O não a gente já tem. Então, se joga, vai ser feliz.
Não entre em uma caixa só porque te falaram que você deveria estar ali. Porque isso é muito pesado, sabe? A pessoa passar a vida inteira reprimida, passar a vida inteira acreditando que ela tem algum erro, que ela tem um problema. Sabe o peso disso? A gente tá falando de afeto, a gente tá falando de amor, a gente tá falando de uma coisa que deveria, sei lá, revolucionar, salvar o mundo, sabe? Não reprimir, não machucar as pessoas. É que não se perca mesmo o sentido de amar, o sentido de amar o próximo, porque eu acredito no amor que transforma. Eu acredito no amor que modifica, eu acredito no amor que faz crescer, e eu acredito nesse amor. E amar o próximo, eu acho que isso é o mais importante. O amor e o respeito pelo próximo é uma coisa que, se todos nós tivéssemos, se todos tivessem um pouco disso, talvez a gente vivesse num mundo melhor. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas quando a gente se encontra num lugar onde a gente é amado, quando a gente se encontra rodeado de pessoas que nos querem bem, a caminhada se torna mais fácil. Todo dia é um dia de luta, todo dia é um dia de glória também. Depende de como você vai encarar isso, como você vai ver isso. Pra não deixar de ser quem ela é de verdade, pra não deixar que as outras pessoas digam por ela que ela tem a voz própria. Porque por muitas vezes eu fico calado, mas não deixar se abalar por esse tipo de coisa e ser quem você é. Primeiramente ser quem você é, porque a partir do momento que você se conhece, você tem mais facilidade para lidar com outra pessoa, tem mais facilidade para lidar com tudo que acontece ao seu redor. Então, eu carrego uma frase do Enfield, que eu acho uma frase fantástica para mim deixar esse recado. É aquela frase: que sejamos livres para ser o que somos e que possamos ser muito mais do que sonhamos. Eu acho que essa frase resume tudo. Se você sonhar, se você acreditar, você consegue. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que eu vivi. Foi vivendo relacionamentos que eu conheci o meu amor. Aquele que me compreende, que me respeita acima de tudo. E é isso, e a gente tá de casamento marcado, vamos casar, né? Estamos preparativos e vai dar tudo certo. Sempre o amor prevalecendo, ele supera qualquer barreira. O que vão dizer de nós? A sigla, as cores estão aí para poder acolher tudo que vier, tudo que tiver de novidade e tudo mais, a gente tem que normalizar tudo. Aí todo mundo falava, não, que nome feio. Eduardo é mais bonito. Quando eu fui trocar, a menina lá do fora falou, tem razão de você querer trocar. Fala que você está passando por isso. Você não tem que se calar. Por que você está me questionando algo que é sobre mim? Sabe? Não é sobre a pessoa, é sobre mim. Quem querem amar, sejam quem querem ser. Porque a vida é muito curta, muito rápida pra gente ficar se escondendo dentro do armário. A gente tá falando da vida, que é tão rápida, tão imprevisível, pra, assim, a pessoa tentar viver algo que ela não é, entrar em uma caixa que não é do tamanho dela. Eu acho que o entendimento é a chave para tudo, e o conhecimento também. A gente se ama demais da conta. Eu falo que Fabrício é vida pra mim. Ele fala comigo que eu sou a luz da vida dele. E... Um beijo, Dimar. Mandar logo um beijinho, tchau.